Olá, navegantes, sejam muito bem-vindos. Esse é o Opinião Navegante. Eu sou o Júlio e hoje nós vamos até a Sala de Arte Mediúnica Leonardo da Vinci. A gente vai entrar em contato com a história de Jacques Andrade, que é o médium responsável por essa instituição espírita. Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e muito obrigado. Eu cheguei aqui por intermédio do tio da minha esposa, um espírita estudioso. Vimos aqui pela primeira vez no trabalho da pintura, mediúnica, na sexta-feira. Isso há 35 ou 38 anos atrás, não me lembro bem a data. E começamos a admirar o trabalho. E nessa época o Jacques morava numa rua aqui perto, pagando aluguel. Então existia um custo para manter. Sim. Mas o objetivo era um local onde ele deixasse pagar aluguel, tivesse a casa para montar também a sala de arte mediúnica Leonardo da Vinci. E assim nós começamos a pensar como fazer para ganhar valores. Começamos a promover jantar, feijoada, canto, tudo isso para captar recursos para a compra da casa, do terreno da casa. Então o pai dele, o pai Jacques, conseguiu comprar esse terreno aqui. Daí para frente nós começamos a continuar com o trabalho de pintura, colaboração de muita gente, para que essa casa fosse construída. E nós começamos com muita dificuldade, passamos mais ou menos 1 ano e meio ou 2 para erguer o que está hoje. O Jacques sempre foi a mesma pessoa do começo ao fim. E esse é a minha maneira de me expressar sobre o trabalho da sala de arte da Vinci, que tem essa sepultura, o Evangelho, essa obsessão. E assim nós estamos até hoje frequentando essa casa na consciência de que tudo que é feito aqui é de coração. Eu conheci Jacques, eu não lembro, acredito que há uns 10, 15 anos atrás. E minha avó já frequentava esse centro, junto também trouxe minha mãe. E eu frequentava sempre que eu precisava ou sempre que elas me traziam. Mas não era uma coisa constante por causa do trabalho, né? Eu tinha uma vida agitada, corrida. Mas em 2017 eu sofri um AVC e após esse AVC eu comecei a frequentar mais o centro. E um momento de desespero que eu cheguei aqui, o irmão me recebeu, o seu Jacques me recebeu e o irmão passou uma mensagem dizendo que eu não iria morrer, que eu não me preocupasse com isso, mas que eu me cuidasse e que em breve eu viria ao centro para auxiliá-los, que eles iam precisar da minha ajuda. Eu lembro que minha mãe junto conversou comigo e a gente ficou se perguntando. Ela parecia que tinha entendido. E eu ficava me questionando constantemente. E sempre que eu via mais uma vez, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou entregar ficha, eu vou entregar água, eu vou fazer o quê? E de repente, uma vez eu vim aqui e aí ele disse, eu tenho que divulgar essa mensagem, eu tenho que passar as informações sobre quem eu sou, sobre o centro, sobre o Evangelho. E disse que a missão era minha, né? Começando por um livro que eu teria que escrever essas mensagens e transmitir às pessoas. A princípio, lógico, a gente fica um pouco nervoso, né? Eu fiquei muito nervosa, na verdade, porque por mais que eu tivesse conhecimento da minha área de trabalho, eu era professora universitária, sempre trabalhei na área acadêmica de pesquisa, mas é uma responsabilidade muito grande falar
sobre uma pessoa quando a gente enxerga essa pessoa com muito amor, né? É uma coisa assim genuína. Você conhece, quem conhece seu Jacques sabe o quanto de amor ele simplesmente exala, não é? Você olha para a pessoa e sente aquela energia maravilhosa. Então, falar sobre isso e colocar de forma que as pessoas sintam aquilo que todos nós sentimos, para mim não é bem um prazer, né? É uma honra, um orgulho muito grande, e eu espero conseguir passar essa mensagem para todo mundo. Jacques é o médium responsável pela sala de arte mediúnica Leonardo da Vinci, no Recife, e ele possui uma mediunidade ostensiva. É um dos poucos médiuns da região que fizeram ou passaram por testes parapsicológicos, né? Uma universidade americana veio aqui, se eu não me engano, na década de 90, 1994, e fizeram esses testes, né, para comprovar as mediunidades dele. E ele é um médium ostensivo, como eu já tinha falado, e trabalha muito com a questão da psicografia, da incorporação e da pintura mediúnica. Jacques começou a preparação espiritual dele aos 3 anos de idade, né, sem saber de nada. Como eu falei que ele nasceu surdo, ele não ouvia, não falava, não entendia muitas coisas, mas a história que ele conta, né, as lembranças que ele tem, já demonstram que ele passava por esse processo, né, de ter acesso a um mundo espiritual que a maioria das pessoas não tem. Então é uma história de vida muito inspiradora, e que em breve, né, vai ser transformada em um livro. E nesse livro a gente vai contar justamente os detalhes sobre tudo isso que ele passou. E uma das coisas que a gente pode destacar agora é o início de tudo, né? Jacques, ele era católico, né? Ele ia para a igreja, né? Nos trechos das lembranças dele, ele estava sendo levado pelo pai, a partir de uma certa idade, à igreja. E acho que na faixa dos 20 e poucos anos, não sei se 26, 27 anos, né? Ele começou, né, a escutar coisas e a ver coisas, passar por situações que ele achava estranho, né? Não eram comuns. E aí um belo dia ele conheceu uma amiga, né? E essa amiga dele percebeu que essas perturbações não eram questões psicológicas, vamos dizer assim, e o levou para um centro espírita, porque acreditou que ele fosse um médium. Mas pela dificuldade de fala, de comunicação dele, ela precisou acompanhar, e assim foi iniciado o desenvolvimento dele. Ele se transformou numa pessoa autodidata, ele começou a fazer todos esses trabalhos sozinho, né? Com o tempo, né, e o apoio espiritual que ele sempre recebe, ele começou a escrever, ler as mensagens, psicografar, e é um surdo oralizado. História de vida assim muito interessante, é muito, eu não vou colocar como prazeroso, mas é especial, né, único a gente escutar essas lembranças dele e enxergar
que tudo teve um motivo para se chegar até agora. Então, como ele deixa, né, é sempre claro, ele não ouvia, não falava, não entendia nada, mas no fim ele ouvia, falava e entendia completamente tudo e muito mais que a gente. O nome dele é José Jacques, mas devido ao trabalho dele, ele foi uma vez convidado para ir atender um caso na Bahia, no interior da Bahia, não recordo a cidade. E uma senhora teve um sonho dizendo que ela tinha um problema de saúde muito grave, que ela viesse àquela cidade onde ele estava, ele não sabia disso, ele não sabia de nada. E aquela senhora viesse àquela cidade onde ele estava, que ela ia encontrar José Ferramenta. José Ferramenta estaria lá, ia atender ela, mas ela não tinha mais informação nenhuma, era só isso que ela tinha. Muito bem. E ele estava lá na cidade, ele foi convidado para fazer um atendimento, de repente ele ia passando e aí a mulher olhou para ele assim e disse: é você, José Ferramenta. E ele assustou-se: quem é o José Ferramenta? Eu sou Jacques. É você, José Ferramenta. Aí ela descreveu ali, naquele momento, o sonho que ela teve e a pessoa que ela devia procurar. E a partir dali ele ficou sendo chamado de José Ferramenta. Pelo que eu tenho informações contadas por ele, é isso aí. O nome nasce desse encontro. Ele é uma criatura incansável, ele atende a todos aqueles que chegam aqui, independente da hora, porque ele considera e é um hospital. O hospital ele está sempre atento a receber os pacientes dos mais variados situações que chegam e ele vai atender. E ainda tem o trabalho que ele faz fora daqui, ele tem as viagens que ele fazia ao Paraguai, não está indo mais por causa de problemas, a Terra está enfrentando esse momento muito difícil, muita energia negativa, e se torna difícil ele sair sozinho daqui de Recife até o Paraguai, a cidade onde ele vai, não sei qual é a cidade que ele vai, não sei se é Assunção ou qual é, mas isso também não importa. Mas ele fazia esse trabalho, ia todo ano, pelo menos uma vez ele ia por ano. 2, 3 vezes por ano ele vai a Peneira, onde também tem um centro espírita, que ele faz um trabalho lá, leva conhecimento daqui para lá, leva uma equipe junto com ele para desenvolver esse trabalho. Foi tão interessante, uma vez ele estava indo daqui para lá e nós erramos o caminho. Era a primeira vez que eu ia, porque a BR estava em duplicação e ali, rapaz, fizeram uns desvios para dentro da cidade. E aí eu peguei o desvio e depois eu comecei a andar, aí comecei a estranhar. Ele estava se distanciando muito. Aí Benedito veio na hora, incorporou nele. Seu Lira, tá certo, pode ir em frente, não tem problema. E aí nós fomos mais na frente, aí nós encontramos a entrada e voltamos para a BR e continuamos. É interessante isso. Benedito é um espírito que trabalha aqui, né? Ele incorpora, ele é enfermeiro, incorpora e ajuda nos trabalhos aqui. Um espírito assim alegre, chega sorrindo, batendo na gente, cantando, é uma figura. Olha, Júlio, a Sala de Arte Mediúnica Leonardo da Vinci é, na verdade, um hospital espírita, onde acolhe pessoas que chegam aqui com problemas dos mais variados possíveis. E essas criaturas chegam aqui, assim, por falta de esclarecimento espiritual, por falta de uma preparação para compreender que a vida não é só na Terra. A Terra é apenas uma passagem. A vida é muito mais do que isso. A vida espiritual é uma vida eterna. Por isso que essa casa se propõe a fazer o seu melhor, acolhendo essas criaturas aqui no sábado. A gente começa com uma palestra no início, faz uma leitura do Evangelho aleatoriamente. Essa leitura é explicada a essas criaturas, procurando sempre esclarecer para uma vida futura. Depois tem a leitura da obra de José Ferramenta, tem comentários, às vezes ele convida uma pessoa da própria plateia, quando ele sabe que aquela criatura tem conhecimentos espirituais que possa engrandecer a transmissão de conhecimentos, ele chama, convida, como foi o caso de hoje. O cidadão chegou aqui, ele é espírita, ele chamou e ele fez uma
palestra belíssima ali, em poucos minutos, né? Mas ele abriu o Evangelho, deu uma mensagem, transmitiu de uma clareza muito boa. Então, essas criaturas chegam aqui e tem esse primeiro contato, em torno de 1 hora mais ou menos, das 9 até as 10, onde é feita a leitura do Evangelho, é feita a leitura da obra de José Ferramenta, e às vezes é convidado alguém para falar alguma coisa, dependendo do dia ou não. E no final tem a mensagem a mensagem diária que ele escreve. Todo dia ele vai psicografando uma mensagem, e essa mensagem é lida no final, comentada algumas coisas. Encerrado essa parte, começam os tratamentos, tratamentos individuais. Então as pessoas fazem uma fila, nessa fila essas criaturas vão receber uma injeção ali, um passe, né? Ele faz um passe e depois receber uma injeção ali, uma injeção espiritual, toma aquela aguinha. Aquelas criaturas que não precisam mais de tratamento, que aquilo basta, elas vão embora. Ou que já estão em tratamento, ou que já fizeram outras consultas antes, essas vão embora. E aquelas criaturas que realmente vêm para fazer uma consulta, essas permanecem. Em que consiste essa consulta? Aquela criatura vai dizer o problema que ela está sentindo, e o médium, que vai incorporar um espírito, vai receber o espírito para falar sobre aquilo que aquela criatura quer saber. E ela vai receber uma mensagem de esclarecimento. De repente aquela criatura está com sofrimento e não compreende o problema do sofrimento. Às vezes é uma criança que chega na família, chega cheio de problemas, e ela, depois que o sofrimento bate, as pessoas vêm em busca de ajuda. Quando a pessoa compreende bem o que é o Espiritismo, compreende a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus Cristo para todos nós, ela sofre menos, porque ela sabe que aquilo são coisas que estão além do conhecimento delas. Se elas estão passando por aquele momento, é necessário que elas passem por aquilo para o próprio melhoramento, para o próprio aperfeiçoamento. E essas criaturas melhoram, essas criaturas vão evoluindo, vão compreendendo, porque às vezes as pessoas acham que a vida é só material. Aí chega aqui, trabalhar, ganhar dinheiro, ir para a festa, e viajar, e não sei o que e tal. A vida não é só isso. Isso faz parte da vida. Mas a nossa vida na Terra é uma vida efêmera, é uma vida passageira, é uma vida transitória. Logo chega o momento da partida e a pessoa tem que estar preparada para esse momento. E não é para ter medo, não é para se desesperar, não. Porque a morte do corpo material, ela é muito semelhante ao nascimento. São fatos naturais. Do mesmo modo que uma criatura nasce, é um fato natural, se faz uma festa, chegou uma criança, todo mundo fica feliz, a morte era para ser igual. Porque a morte do corpo material significa que aquela criatura completou a sua missão e está sendo chamada de volta para o mundo espiritual, de onde ela veio reencarnar. Então a gente vem de lá para cá e volta para lá. É um tanto particular de cada um tem a sua maneira de acreditar. Mas a gente não pode deixar de acreditar em Deus. E você, para acreditar em Deus, você primeiro eleva o pensamento. Quando você eleva o seu pensamento, você enxerga não com os olhos, mas com o pensamento, um caminho de luz que vem do alto na sua direção, e dentro desse caminho de luz, você vê a imagem de Deus dentro de um círculo de luz azul, uma luz muito nítida, muito linda. Você vê a imagem de Jesus Cristo caminhando na sua direção, a imagem de Nossa Senhora, a imagem dos mensageiros de luz que se aproximam da gente para nos trazer o bem. Então, a partir daquele momento, você faz uma prece, aí você está em harmonia, uma sintonia divina. Deus escuta, porque muitas vezes as pessoas até fazem as suas orações, mas se esquece do pensamento. O pensamento é o nosso meio de comunicação com Deus. Na hora que você eleva esse pensamento, enxerga esse caminho de luz, enxerga Deus, tudo com o pensamento, não com os olhos, né? Com a consciência.
Você enxerga Nossa Senhora, enxerga os mensageiros celestiais, você enxerga aquilo ali, aí você fala: Senhor, socorra-me, ajude-me a compreender esse momento que estamos enfrentando, ajude a aliviar o meu sofrimento, ajude-me com as ideias para que eu possa fazer o meu melhor. Isso é uma prece. Você está se comunicando e Deus está lhe ouvindo, porque você está em harmonia com essa sintonia divina. Isso é muito interessante. Quando chega aqui na Terra, elas não compreendem isso. Acredita que a vida é só a matéria, muitos até não acreditam em Deus. O não acreditar em Deus não é com as palavras. O acreditar em Deus é com as ações. A nossa ação é que vai dizer se a gente acredita ou não. Muitas vezes uma pessoa diz: eu não acredito em Deus, mas ele passa na rua e pega um mendigo que está lá, bota dentro do carro, leva para uma obra, dá um trabalho, dá comida. O acreditar em Deus é com as ações. De segunda é o tratamento de saúde, certo? As pessoas vêm com uma enfermidade, com doença, faz uma ficha, lá em cima vai ser chamado, aí ele recebe os irmãos médicos de luz, aí vê o que tem que ser feito com o paciente, orienta o paciente e faz o tratamento. Muitas vezes esse tratamento, a cirurgia é feita aqui em cima, mas a espiritualidade faz mais na casa do paciente. Aqui em cima, espera até 7h30 a palestra, que é meia hora, que faz parte do tratamento. Aí depois da palestra chama na ficha o nome da pessoa. A pessoa que vem pela primeira vez vai para a maca. Aqui vai para cadeira, porque já passou pela maca 1, a maca 2, depois cadeira. São tratamentos de 3 meses, dependendo do caso. Tem casos que vai 6 meses a 1 ano, dependendo do caso da fé da pessoa. Minha mãe ficou 1 ano aqui, até 2002. Ficou vindo minha mãe e minha prima. E ela me chamava e disse: eu vou não, é muito longe, Eu disse: eu não vou não. Aí passou 1 ano. Aí em 2002 foi que eu comecei a vir, fazer o tratamento. Só que eu vim uma vez no mês, que é muito longe. Aqui foi o princípio de tudo. Eu vou dizer uma história espiritual e depois uma material. Um espiritual. Eu dormi, quando eu dormi eu saí do corpo. Aí ele me chamou: vem cá. Aí ele estava assim parado. Quando eu vi ele só assim, ó, se saindo assim, ó. Pela forma de pensamento, era vários dele. Aqui ele irradiando. Sim. Irradiando, feito o Bezerra de Menezes e faz. Ele também faz isso. O trabalho dele é... Porque ele tem um trabalho de desenvolvimento para ajudar as pessoas que chamam. Muita gente chama ele, aí ele sai. E vai na hora ajudar.
Tem outra também espiritual do meu pai. Era 3 horas da tarde, numa quinta-feira. Meu pai estava dormindo. Só que ele estava com problema de saúde, ainda estava um pouco, mas melhorou. Aí ele disse que quando olhou, viu ele lá. Foi justamente esse trabalho que eu falei anteriormente. Ele apareceu em casa, desdobrado e materializado, dando injeção do meu pai. Aí quando eu cheguei em casa, meu pai alegre, estou bem melhor. O que foi que houve? Já esteve aqui, me deu injeção. Eu não acredito. A história do Evangelho, como ele começou o Evangelho do livro Um Minuto. Sim. Ele pegou escrevendo no guardanapo. Tem um guardanapo, a gente ia, vamos almoçar no sábado, ele estava aqui no sábado, a gente ia, vamos almoçar lá no Passira, vamos. Aí ele começava, fazia uma frase, Deus te ama. Pegava a gente pra gente ler, a gente comentava entre a gente. Ficava 6 pessoas, 5 lá, comentava, e até nisso a gente ia aprender. Ele ia com a gente, aí ele começou no minuto. 1 minuto foi o começo de tudo. Daí ele começou. Aí depois agora o nosso poema do Evangelho. Aí depois do poema do Evangelho, ele está escrevendo agora para todo mundo de manhã, de 7 horas ele escreve. Ele escreve o Evangelho, ele escreve parábolas, ele escreve orações, e cada vez vai aumentando. Ela varia de acordo com o grau de evolução do espírito, do grau se é dessa ou de outras vidas. Às vezes a gente traz as séculas de outras vidas e a gente pode adquirir nessa também. Ele pode ser um mal que a gente fez para alguém e ele não perdoou, e a gente volta nessa vida para tentar resgatar, ele não aceita de forma nenhuma e ele vai continuar perseguindo a gente até ele entender, e a gente, como médium, como ser humano, como cristão, a gente estudar para evoluir e não ficar mais naquela vibração igual a dele, para que ele não se acople a gente, para que faça o mal, para que ele consiga fazer o mal. E nessa encarnação, a gente tem que evoluir espiritualmente, ou ao menos tentar, para que essa obsessão ela não se torne uma subjugação ou até uma fascinação. A subjugação ela é na realidade uma forma que o espírito ele tem de dominar os seus pensamentos. Você vai fazer aquilo que você acha que é você, mas não é. É o espírito que ele está fazendo com que você tenha aquela influência, aquelas ideias que você não, mas eu estou fazendo assim. E sempre, geralmente, para o mal. De outrem ou para o próprio mal. Para o seu próprio mal. E a fascinação é quando o obsessor ele tem total domínio sobre a criatura. Um caso muito comum, são as casas de repouso, que chamam hoje que chamavam antigamente de manicômio, né? Que são as casas de repouso hoje. A maioria dos que estão lá são realmente de cunho espiritual. E você fazendo um tratamento espiritual mais sorte, mais caridoso, aquele espírito ele entenderá que ele vai ter que seguir. E também existem os espíritos que eles acompanham, infelizmente, eles acompanham a gente nas vidas passadas, eles acompanham nessa vida e acompanhará em outras vidas. Milênios até poder entender e abandonar aquele intuito que ele tem de fazer o mal para aquela pessoa que ele achou que não merecia.
porém como nada é por acaso, tudo tem um porquê, um motivo. Do mesmo jeito que eu faço para você, você vai rebater. O mal que eu fizer para você vai voltar para mim. Então eu não acredito que aquele mal que você está fazendo como obsessor, ele lhe fará bem, fará aquela felicidade momentânea, mas ele vai sempre querer mais, e sempre fazendo com que você piore, e vai ser o espírito ficando mal e o corpo respondendo aquela enfermidade que o espírito ele já conseguiu. Aqui é um trabalho árduo, um trabalho progressivo, que você não muda, ninguém muda de uma hora para outra, da noite para o dia, não porque eu vou na quarta-feira e tudo vai ficar bem e eu não vou ter mais obsessor nenhum e vai estar tudo certo e coisa e tal. Não é isso. O trabalho de obsessão, de desobsessão, na quarta-feira, você vem, você é pedido pelos irmãos, que você faz uma consulta no sábado ou na segunda-feira, e eles pedem para que você passe por aquele determinado tempo, porque tem um tempo para você fazer tratamento de desobsessão aqui na casa. 3 meses, 4, 2, varia de acordo com o problema da pessoa. Mas a desobsessão daqui, ela se dá da seguinte forma: você vem, pega a fichinha e vai sempre em oração. Porém, nada no mundo é milagroso. Não acredito que você vai, não, hoje eu vou lá na desobsessão e não vou ter nunca mais. Não. É um trabalho que vai ser progressivo e vai ser contínuo. Você vai estar sempre tendo que vigiar os seus pensamentos para que você não entre na faixa daqueles obsessores, para que eles lhe acompanhem. Às vezes, em muitos casos, a gente passa pela desobsessão aqui, a gente faz o tratamento aqui, a gente sai, né? Quando chega na porta, vem aquele pensamento ruim, porque tem muitos aí fora só esperando uma brechinha para que você caia novamente, e aí faz, opa, esse aqui é meu, vou continuar com ele. Entendeu? Então, a desobsessão, ela é um trabalho contínuo. A gente tem sempre que estar orando e vigiando nossos próprios pensamentos. E a desobsessão daqui, ela se dá dessa forma. Aquele irmão que acompanha a gente, ele vai ser ajudado pela casa, pela espiritualidade da casa, porém, a gente tem que fazer a parte da gente. E se vigiar. Sempre, em todo momento a gente tem que estar se vigiando e pedindo sempre a proteção de Jesus. Senão a gente não consegue nada. Fomos criados praticamente juntos. Íamos para a escola juntos. Uma coisa incrível. Quando nós íamos ao cinema, precisamente no Cine Penedo, a gente sentava nas cadeiras e chegava aquelas meninas, que antigamente as meninas vinham, o cinema era um salão de beleza. As melhores roupas, iam. E a gente sentava aqui e ele não deixava uma folha ou uma plancheta. E eu aqui prestando atenção, ele só aqui. Quando eu olho, a cara, a figura da menina que estava na poltrona do outro lado. Aí eu bavecei, aí disse, rapaz, que é isso? Um negócio impressionante.
comunico com ele diariamente, ele responde, entendeu? E quando ele vem aqui, não deixa de estar aqui, entendeu? Ao meu lado. Isso é muito importante. A família dele, família muito conhecida, entendeu? Da minha família. E aí eu dou graças a Deus viver ainda com essa intimidade como amigo. Como foi dito pela escritora Yanara Teixeira, Jacques é um surdo oralizado. Sendo assim, de comum acordo, nós resolvemos tratar um pouco o áudio de Jacques para que sua mensagem possa ser entendida mais claramente por todas as pessoas que estão assistindo. Sete meses, no ventre de mamãe. Eu estava dentro dela e via o universo, mas não compreendia. Aí mamãe falou, quando eu cresci, grande, não sabia, ela me contou. Sonhou com um irmão, de luz, com um livro na mão. Mostrou a ela, mostrou a minha foto dentro do livro. Falou, seu filho tem muitas revelações futuras. Ela ficou com medo, acordou-se. Não dormiu. Abriu a porta com ferrolho, não tinha chave. Faz muito tempo. No dia 10 do sábado, 1h da manhã, ela ficou lá fora. A mamãe e eu, na barriga dela, eu nasci logo. Descendo 5 degraus, chorando, mamãe descendo, pegou, botou no ombro de mamãe. Me botou pra dentro, chamou o papai, acordou, ficou preocupado. Aí foi procurar um médico, muito antigo, chamava Dr. Rociano, em Penedo. Ele foi na casa, cortou o cordão umbilical, pronto. Papai ficou preocupado, porque eu não falava e não ouvia. Ele me levou na catedral, ficava na esquina da prefeitura. Papai ajoelhou, abaixou a cabeça com os olhos fechados. Papai, eu estava de costas, eu vi um homem. Mas perto da praça, na frente da prefeitura, na frente da catedral, pegou numa luz, pegando fogo. Saiu lá pro céu, olhei lá no céu. Era 6h da noite, 7h da noite. Explodiu. Apareceu um pergaminho. Abriu devagarinho. Eu via as letras de longe e não compreendia. Eu via, mas bem devagar. Depois fechou e desapareceu na hora. Quando o papai levantou, não viu. Me levou nos braços, mamãe e papai me levou para casa. Mudamos para outro bairro, de nome Praça da Lama. A casa muito antiga, como se sabe, não tinha movimento. Não tinha paralelepípedo, não tinha nada. Só areia, certo? À tarde, não sei a hora, a chuva passou muito forte. Mas quando passou, deixou areia, como se fosse papel. Ninguém passava. Aí senti o meu dedo. Aí desci o degrau da casa. Quando desci, e fui desenhando o perfil de Jesus, pequeno, maior, um desenho muito grande do lado do muro. O povo chamou a atenção, olhava, que é isso? Falavam e eu não compreendia nada. Mamãe estava dentro de casa, ouviu o barulho do povo. Ela foi olhar, ela correu, me pegou, botou no ombro, no lado direito. Levou para casa. Quando entrou, quadro de Jesus, olhou para mim, com a coroa, sorriu para mim. Ainda criança, aí eu fui lá na fábrica do papai, fábrica de sabão. Aí eu queria trabalhar com o papai na fábrica, o papai deixou. Pouco tempo, eu não me lembro. Eu fiquei no portão do armazém, uma porta grande. Papai viajou, eu fiquei só.
A empregada saiu, fiquei sozinho. Na rua, pensando na Bíblia, sem saber, porque eu vi na igreja católica, né, a Bíblia Sagrada, na minha cabeça. Um homem apareceu com 2 muletas, cabelo caindo, barbudo, tudo mal feito, a roupa maltrapilha, caminhando devagarinho, passou na frente. Parou, olhou pra mim, ele olhando pra mim. Fiquei tonto. Não compreendia nada, o porquê. Aí deixei de lado. Quando certa noite, eu ia ao cinema, Penedo. Quando eu olhei, ele estava sentado, ele tá ali, sentado no chão da fábrica. Aí eu pensei, será que tá com fome? Eu pensei, aí tinha um amigo meu, aí eu fui chamar ele. Aí ele veio cá, aí eu comprei muita coisa que era pra ele comer. Ele foi, aí ele disse, obrigado, Deus te abençoe. Ah, tá com fome mesmo? Eu disse. Outro dia, no balcão, outra parte do balcão, a empregada e eu aqui. Eu tava pegando açúcar, papai mandou eu pegar açúcar da balança. 2 pesos ficam balançando. Fiquei paralisado. Ele olhou pra mim sem falar nada. Aí senti uma coisa, ele voltou devagarinho. Devagarinho, na porta grande, tava saindo, papai entrou, igual ao mesmo tempo. Derrubei o açúcar e fiquei com raiva, e vou esperar ele aparecer. Um dia não apareceu, segundo dia não apareceu, terceiro não apareceu, na mesma noite. Eu dormi, sonhei com ele mesmo, com as muletas, tudo a mesma coisa, descendo. Mas o meu colega falou, pergunta a ele. Eu não, perguntando. Aí ele falou e apontou o dedo. Ele sabe. Foi pra mim. Eu fiquei pra entender. Ele sabe. Ele sabe. Eu olhei. Olhou pra mim, olhei pra ele. O Senhor é aquele que morreu na cruz. Perfeito. Tu te lembraste de mim. Se iluminou com uma luz e desapareceu. Certa noite, depois de tomar café, aí me colocou na cama, meu irmão do lado. Dormi, sonhei com Jesus na cruz. Os braços na cruz, eu vi uma corda. A corda tá no pulso, do lado. Um prego no pé dele, grande, como se eu fosse tirar ele. Ele sorria, não podia soltar. Aí uma escada, brilhante, prateada, saiu do lado, olhei, sem saber ou compreender nada. Não compreendia o que era pra fazer. Aí peguei sem pensar. Peguei ao lado direito do B, desamarrando. Passou por trás da madeira, não estava cravado na mão. É rápido. Aí ele pegou, eu não podia ver. Aí na segunda, da mesma forma. Agora no pé, o pé estava ao direito. O esquerdo por trás, o pé direito, o pé por trás. Puxei o prego com uma força, puxando demais. Jesus olhava pra mim. Puxei com força. Aí eu caí. O prego voou. Aí Jesus botou, segurando. Aí eu me levantei pra ajudar ele. Aí Jesus, depois que se soltou, aí veio. Pulou e caímos no chão. Me acordei, desapareceu. Depois de Penedo, eu vim para o Recife procurar um trabalho. Fomos na cidade, mas o pessoal não compreendia. Rodava e não compreendiam nada. Não tinha a carteira nem nada. Eu não sabia. 11 horas da manhã, fiquei com fome. Não tinha para comer. Fiquei onde tem um banco de ferro, muito antigo, no Teatro de Santa Isabel. Aí fiquei lá sentado, olhando o povo. Aí apareceu aqui. Um velho apareceu, chapéu de palha, terno mais sujo, alpergatas. Eu nem liguei, a mão direita. Botou no meu ombro, levei um choque. Eu olhei. Ele me perguntou, me ama? Eu senti uma coisa estranha. A segunda vez, me ama? Eu fui e disse a ele, sim, eu amo. Eu estava olhando para ele. Uma pessoa passou do meu lado e eu olhei.
Quando virei para ele, ele desapareceu na hora. Deus faz tudo na hora certa. Ninguém vê Deus. Não adianta. Ele não pode se mostrar a ninguém. Sabe por quê? Me lembrei de Moisés, dos 10 mandamentos. Moisés perguntou: Senhor, me mostre a tua face para mim ver. Falou: não posso, meu filho. Não posso mostrar. Um dia compreenderás? A leitura do Evangelho, a ajudar o povo. O dom da palavra eu não tenho, não sou palestrante. Tem os nossos palestrantes aqui, porque eu falo é pouca coisa. Uma explicação, mas aqui o povo não entende, porque eles não entendem minha língua. Até agora há pouco, ele falou: continue, não é o fim. Seu espírito tá ligado ao Pai Eterno. Aí eu me senti, eu disse: eu tô com saudade do meu Pai Eterno. Agora, já sabe, você tem um espírito que se chama José, ferramenta de Deus. Seu corpo físico é José Jacques de Andrade. Aí eu disse: meu espírito é José, ferramenta de Deus? Sim. E meu corpo físico é José Jacques de Andrade? Sim, senhor. Pensei, quem vai acreditar nisso? Não é fácil, não. Até quando? Eu vou continuar assim? Eu tenho muita fé em Deus.